Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Propósito e hoje recebendo aqui um grande amigo, Max Valadares, gestor de pessoas e um cara que domina a comunicação como ninguém. Então já era um encontro para acontecer desde o ano passado, mas diante da pandemia nós estamos aqui nos cuidando, né? Tanto que estamos com a divisória aqui de acrílico para que a gente possa se preservar, mas que a gente não deixe de levar informação para vocês. Max, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, até que enfim esse encontro aconteceu, né? Eu é que agradeço, Tadeu, é um prazer e uma satisfação muito grande poder estar participando desse programa que sim, é uma referência, é um programa que eu já acompanho há um bom tempo e para mim é muito prazeroso, é um prazer muito grande poder estar aqui. A propósito, vamos falar do garoto, né? Do garoto Max. Vamos lá. Vamos perguntar aqui para o Max como é que surgiu, como é que foi sua infância e como é que é comunicação, porque você é um grande comunicador, né? Tá à frente de uma rádio e se comunica, prepara cursos de oratória. Como é que isso surgiu na sua vida? Como é que era você garotinho? Você já se comunicava, já tinha essa facilidade de comunicação? Olha só, é bem interessante quando você me pergunta isso, porque desde a infância, assim, eu sempre trouxe comigo essa paixão pela comunicação. Há alguns dias eu estava conversando com a minha esposa e dizendo para ela que quando eu era criança eu acreditava que para um indivíduo falar bem era necessário ele ser um advogado. E na minha infância eu desejava ser advogado exatamente com o objetivo de poder me expressar bem. E ao longo da minha caminhada eu percebi que não necessariamente você precisa ser um advogado para ter uma boa oratória, para ser um indivíduo eloquente. Basta, né, que você busque trabalhar, aprimorar e desenvolver essa habilidade essa habilidade e ferramenta fantástica que é a comunicação. Mas sim, desde sempre eu trazia comigo esse desejo, essa chama de poder expressar-me e falar de uma maneira convincente para aquelas pessoas que me ouviram. Ou seja, era aquela criança que ninguém segurava, não, né? Tudo que segurava. Vinha, qualquer coisa, eita, que pai e mãe devem ter passado muito vexame, muita vergonha dessa criança. Porque tem aquela criança que fala, né? Que solta espontaneamente, né? Você era assim? Sim. Já imagina. Já. Era bem aí nesse perfil. E aí você veio nessa trajetória e veio a adolescência, você percebe que na sua adolescência você travou um pouco mais, porque tem essa fase também da adolescência, né? Que a gente vai se descobrindo, vem a mudança do corpo, da voz. Você passou por essa fase de você ficar mais introspectivo ou não? Sempre foi esse Max? Sempre fui, tá? Mas há um período, como você colocou, durante esse processo de transformação na adolescência, que geralmente a grande maioria se retrai um pouco, isso também não foi diferente comigo. Porém, eu, além de desejar sempre ser um comunicador, também sempre fui um indivíduo apaixonado por pessoas. Então, também nesse período, consegui aí superar essas dificuldades, né, que é comum e natural a todo indivíduo aí que vive em sociedade. E sim, de certa forma, conseguir superar e avançar. Hoje a comunicação é uma das competências muito importantes, né, para o profissional. Hoje, qual o grau de importância da comunicação hoje nas relações como um todo e nas organizações? Olha só, Tadeu, todas as vezes que eu falo sobre comunicação, eu gosto muito de citar uma frase da escritora Cláudia Bellucci, que diz assim: comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro compreende daquilo que foi dito. Vou repetir, comunicação não é o que você fala, é o que o outro compreende daquilo que foi dito. Ou seja, quando nós tratamos de comunicação, o foco não tem que estar em mim. O foco, no contexto comunicação, deve estar no outro. Então eu tenho que isolar-me e focar no outro, na compreensão do outro. Fazer com que o outro absorva aquilo que eu estou tentando transmitir. Certo? Então eu inicio todas as vezes que falo sobre comunicação com essa frase, e gosto sempre também de fazer uma separação, uma dicotomia. A grande maioria das pessoas confundem a comunicação com a oratória, e eu acredito ser importante nós separarmos uma coisa da outra. Oratória nada mais é do que a arte de falar em público. Tá? E isso exige algumas regras, existem aí algumas técnicas para que você venha desenvolver e aprimorar. Já a comunicação é algo que nós trabalhamos diariamente,
quando nós vamos buscar a definição de comunicação, nós encontramos que comunicação é exatamente a habilidade que o ser humano ele traz em compartilhar com os demais informação e conhecimento. Logo, a comunicação é algo essencial para um convívio dentro da sociedade. E aí você me pergunta qual a importância da comunicação. Bem, dentro de um contexto mercadológico, nós podemos dizer que a comunicação ela é fundamental para o indivíduo, para que o colaborador ele venha usar essa ferramenta, a comunicação, para criar uma conexão, para estabelecer aí contatos de uma forma assertiva e que assim ele venha então alavancar a sua carreira. Ok, perfeito. Então, foi bastante curioso e oportuno essa diferença entre oratória e comunicação. Sim. Que eu acho que muitas pessoas acabam confundindo isso. Sim. Também, né? Então, hoje, por exemplo, a comunicação, em que grau você coloca e estabelece? Comunicação ou oratória, ou elas se complementam? Olha só, não pode, em hipótese alguma, existir a oratória sem a comunicação. Sim. Mas eu posso simplesmente me comunicar sem utilizar todos os recursos que a oratória exige. Então, se o indivíduo ele vai falar em público, existem ali algumas regras que ele deve seguir para que ele venha fazer uma oratória apresentável, tá? Quando nós falamos sobre comunicação, não necessariamente você precisa seguir todas essas regras. Você precisa somente fazer com que o outro compreenda aquilo que você diz. Tem algo que é interessante. Muitas vezes eu acredito que as pessoas que estão aí nos assistindo certamente já tenham passado por essa experiência. Você está numa plateia e você ouvir alguém falando e aquele camarada ele tem todas as formações, ele tem uma especialização, ele tem um mestrado, ele tem um doutorado, ele tem um pós-doutorado, mas você não consegue ouvir aquela pessoa falar por 20 minutos. Se torna enfadonho. Bem, ele tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, mas ele não consegue comunicar, ele não consegue transmitir aquele conhecimento que ele tem para a sua plateia. Ele falou, mas não comunicou. Ele até usou das ferramentas da oratória, mas não conseguiu comunicar. A comunicação, repito, ela está dentro da oratória, mas a oratória não necessariamente está dentro da comunicação. Então é muito importante para você que deseja se tornar um bom comunicador, ter muito claro isso em mente, tá? Existem alguns pilares da comunicação. Isso que eu ia perguntar para você, existem pilares, para tudo existe uma base, né? Sim. Ou pilares. Sim. Existem pilares, e quais são os pilares da comunicação? Bem, pode até parecer algo contraditório, Tadeu, o que eu vou falar, mas o primeiro pilar da comunicação, o primeiro passo para que você se torne um bom comunicador é exatamente você ser um bom ouvinte, tá? Aí tem gente que diz assim, mas para eu me comunicar bem, Max, eu preciso ser um bom ouvinte? Sim. E aí eu costumo brincar e dizer, olha, a natureza ela nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso tem um propósito, isso tem um porquê, isso tem um para quê. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Porque quando nós ouvimos, nós entendemos aquilo que o outro está tentando nos dizer. E quando eu falo ouvir, eu me refiro ao escutar. Tá? O exercício da escuta ativa, não só ouvir de uma maneira mecânica, mas escutar com o coração. Então esse é o primeiro pilar da comunicação. Dando continuidade, nós poderíamos citar aqui o segundo pilar, que é exatamente a necessidade de ser direto. Tem muitas pessoas que quando vão falar sobre aquela câmera ali, o indivíduo começa trazendo o contexto histórico e ele fala da matéria-prima, ele fala de onde foi fabricada, até chegar no objetivo final. É aquela pessoa muito prolixa. Já imaginei tanta gente aqui. Então, se você deseja ser um bom comunicador, você precisa ser objetivo
e direto. Posso contextualizar, Max? Pode sim e até deve, mas não pode, em hipótese alguma, se estender demasiadamente, porque senão você cansa o seu ouvinte. E o terceiro pilar é exatamente a questão da dicção. É importante você trabalhar aí a pronúncia das palavras. Existem pessoas que têm uma certa dificuldade, aí fica a dica, procurar um profissional da área. Existem exercícios que podem trabalhar e auxiliar isso. Então, basicamente, estes são os 3 pilares de extrema importância para fazer com que o indivíduo, pelo menos, dê os primeiros passos dentro de uma comunicação assertiva. Tá. Na comunicação, nós temos tipificação, existem tipos de comunicação, e quais são os tipos de comunicação? Sim, sim. Nós temos aí, basicamente, 2 tipos de comunicação, tá? Que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Dentro da comunicação não verbal, nós temos uma subclasse que é a linguagem corporal. Somente para esclarecer um pouco mais, tá? Para aquelas pessoas que nos ouvem, 7% do nosso poder de comunicação ele é oriundo das palavras. 7% do seu poder de comunicação ele vem exclusivamente das palavras. Então as pessoas, quando vão para participarem, né, do nosso curso de oratória, geralmente elas dizem assim: Max, eu não sou muito bom ou muito boa com as palavras. Eu digo, então você é a pessoa certa para falar em público, porque só 7% do seu poder de comunicação advém das palavras, 38% advém do tom de voz e 55% do nosso poder de comunicação, ele vem da linguagem corporal. Eu estou aqui falando com você, né, emitindo som, externando aqui palavras, mas perceba quantos gestos eu estou fazendo e a diferenciação no meu timbre de voz. Então, é importante ficar atento quanto a isso, porque você fala, você comunica, você persuade aquelas pessoas que estão lhe ouvindo apenas 7% através das palavras. 93% é feito através do seu tom de voz e da sua linguagem corporal. Então aí nós percebemos o quanto muitas vezes nós pecamos, o quanto muitas vezes nós tentamos transmitir uma ideia e não temos êxito com aquilo. E se nós enxergarmos hoje o cenário político, né, nós temos alguns líderes que pecam muito nesse sentido. Tentam falar algumas coisas e essas muitas vezes até coerente, mas a maneira como eles falam, a maneira como eles transmitem, o tom de voz, a linguagem corporal que eles colocam, não consegue tocar os seus ouvintes e é aquela máxima, o tiro termina saindo pela culatra. Maravilha. Você foi falando, Max, e a gente foi entrando e eu fui lembrando, e acho que as pessoas que estão em casa também foram identificando algumas pessoas, quando você falou da entonação, quando Sim. você falou da linguagem verbal também, do gestual do corpo, né? A gente vai identificando. Quando você falou de políticos, a gente vai lembrando também de políticos, de artistas, de líderes, Sim. né? Então isso é muito fácil da gente fazer essa associação. Ô Max, as pessoas que estão assistindo em casa, você também ministra cursos, né? De Exato. oratória. Como é que as pessoas podem te encontrar? Onde te encontrar? Como se conectar com você? Olha só, nós temos um site que é o www.maxtraine.com.br, ou as pessoas também podem acessar o Instagram, que é o @maxtrainecursos. E através desses dois perfis, tanto o site como o perfil no Instagram, nós temos lá um leque de cursos que nós oferecemos, não só o curso de oratória, mas também cursos voltados para a área da gestão, liderança, o desenvolvimento pessoal e profissional como um todo. Perfeito. Max, agradecer aqui a sua presença. Até que enfim, né, a gente conseguiu se encontrar aqui no estúdio e tudo dando certo, caminhando. Tenho certeza que as coisas vão melhorar cada vez mais e a gente possa receber mais convidados especiais assim como você. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço. Para mim, repito, é uma satisfação muito grande poder estar aqui participando desse programa que sim é uma referência
no que diz respeito não só ao conteúdo, mas também à seleção de profissionais de altíssimo nível. Eu que já estive com você, né, mas de uma forma invertida na rádio, fazendo aí o papel de entrevistador. Para mim, estar aqui hoje, sentado, sendo entrevistado, é um prazer muito grande. Satisfação, gratidão profunda. É isso aí, pessoal. Vamos melhorar nossa comunicação, vamos nos comunicar mais, mesmo à distância, mas existe uma forma de comunicação, existe uma forma de conexão. Então, um grande abraço para vocês e até domingo que vem.